Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan, sou professor de violino e violoncelo da Casa da Música Rosemary Albuquerque, aqui em Campo Mourão. Dou aula já faz alguns anos, né? Dou aula particular de violino e violoncelo. Estou na Casa da Música já tem 1 ano e meio. E hoje eu trouxe um conteúdo que os meus alunos têm bastante dificuldade em aprender, que é a fórmula de compasso. Antes da gente fazer a parte prática de um instrumento, né? Todos os instrumentos, não só violino e violoncelo, a gente tem a parte teórica que ensina como ler uma partitura. E isso daqui é o básico de uma partitura, é a fórmula de compasso. E é um assunto bastante complicado, e eu vim aqui trazer para vocês como a gente estuda a fórmula de compasso, ok? Então, fórmula de compasso, hoje eu vou trabalhar com vocês o compasso simples, né? Os compassos binários, ternários, quaternários, simples ou compostos, eles são indicados no início do primeiro compasso por dois números sobrepostos, chamados fórmula de compasso. Então tá, como eu vou diferenciar um compasso simples de um compasso composto? No compasso simples, os números superiores, eles podem ser 2, 3 e 4. Então aqui, número superior do compasso simples número superior do compasso simples podem ser 2, 3 e 4. O 2 quer dizer que é binário, o 3 é de compasso ternário e o 4, né, é de compasso quaternário. O que quer dizer esse número superior 2, 3 e 4? Quando o número superior for 2, quer dizer que os compassos vão estar sendo agrupados de 2 em 2 tempos. Quando o número de cima for 3, os tempos vão estar sendo agrupados de 3 em 3. E quando o número de cima for 4, os compassos vão estar sendo agrupados de 4 em 4. Esses números superiores 2, 3 e 4 pertencem ao compassos simples. Os compassos compostos é o número 6, 9 e 12, que é de um conteúdo que a gente vai ver mais pra frente. Então, a fórmula de compasso, elas são dois números sobrepostos. E esses números aqui que eu coloquei são os números superiores. Os números inferiores são quaisquer número dessa tabela que eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Pode ser o número 1, pode ser o número 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Anteriormente, a gente viu que esses números eles são representações das figuras. Então, por exemplo, a semibreve ela é representada pelo número 1. A mínima é representada pelo número 2 e a semínima é representada pelo número 4 e assim por diante. Por que a semínima é representada pelo número 4? Porque cabem dentro de uma semibreve 4 semínimas. Anteriormente, a gente já fez um exercício de agrupamento de tempos, a gente já conheceu os pontos de aumento, a gente já conheceu todas essas figuras aqui, semibreve, mínima, até a semifusa que a gente utiliza. E elas vão aparecer aqui na fórmula de compasso. Então, eu posso montar uma fórmula de compasso usando 2, 3 e 4 como número superior, e eu posso usar quaisquer desses números aqui como número inferior. Então, eu vou montar uma fórmula de compasso aqui, que é a primeira fórmula de compasso que a gente aprende, que é a fórmula de compasso 4x4. É a que a gente tem primeiro contato com essa fórmula, certo? Então, o número superior é 4, como eu já havia dito, e o número inferior é 4, que é o que aparece aqui nessa tabela. Dentro da fórmula de compasso, né, a gente aprende duas coisas, que é a unidade de tempo e a unidade de compasso. O que é a unidade de tempo e unidade de compasso? Unidade de tempo, como o nome já diz, é unidade, uma única coisa. Unidade de tempo, uma única figura que representa um tempo dentro do compasso. Unidade de compasso, uma única figura que representa todos os tempos do compasso. Então, se é um compasso binário,
uma única figura que representa os dois tempos do compasso. Se é um compasso ternário, uma única figura que representa os três tempos do compasso. Se é um compasso quaternário, uma única figura que represente esses quatro tempos dentro do compasso. Unidade de tempo, não importa se é binário, ternário ou quaternário. É uma única figura que representa um desses dois, ou três, ou quatro tempos que vão aparecer. Então, aqui, compasso quaternário. O número de cima é 4. Então, os compassos eles estão sendo agrupados de 4 em 4 tempos. Certo? Então, aqui dentro, ó, eu tenho 4 tempos. Ou aqui, certo? Eles vão estar sendo agrupados de 4 em 4. Certo? Qual é a minha unidade de tempo? Eu vou representar a unidade de tempo por duas iniciais. U de unidade e T de tempo, certo? Então, como eu falei, a unidade de tempo, ela é representada pelo número inferior. Então, eu vou mostrar essa tabela aqui novamente. O número inferior ali é 4, certo? Então, o 4, ó, ela é representado pela semínima. Então, nesse caso, a minha unidade de tempo é uma semínima. Certo? Porque o número inferior é 4 e o 4 representa a semínima. Certo? Unidade de compasso, como eu faço para mim achar ela? O número de cima é 4, certo? Então, se eu quero uma única nota que preenche esses 4 tempos, e eu já tenho a que preenche um tempo, eu vou fazer 4 vezes a minha unidade de tempo, certo? Porque, ó, eu tenho que ter 4 tempos. Essa daqui preencheu o primeiro tempo. Essa semínima preencheu o segundo. Essa daqui preencheu o terceiro. E essa daqui preencheu o quarto. Agora eu vou somar essas 4 figuras, porque eu quero uma única só que vai preencher esses 4 tempos. Para a gente resolver isso, a gente vai usar... Para mim achar a unidade de compasso aqui, eu vou utilizar aquele exercício de agrupamento de tempos que eu passei anteriormente, né? Que é agrupar as figuras em uma única figura. Então, aqui eu tenho 4 semínimas, né? Eu consigo agrupar essas duas semínimas em uma mínima, essas duas em outra mínima, né? E essas duas mínimas eu consigo agrupar em uma semibreve. Então, a unidade de compasso aqui é uma semibreve. Eu poderia colocar a resposta, né, direto, né? Porque aqui nessa tabela a gente sabe, ó, representada, ó, é a figura de maior duração utilizada atualmente, as demais figuras são frações dela, né? Definição da semibreve. Semínima vale a metade da mínima e cabem 4 semínimas dentro de uma semibreve. 4 semínimas dentro de uma semibreve. Então, aqui nesse compasso 4x4, eu posso colocar uma semibreve aqui dentro desse compasso, que eu vou estar preenchendo os 4 tempos. Ou eu posso colocar 4 semínimas, que eu também posso estou preenchendo os 4 tempos. Cada semínima está preenchendo um tempo. Posso colocar também 2 mínimas. Cada mínima preenche 2 tempos do compasso. Beleza? Aqui agora, pessoal, eu tenho um compasso 3x4, né? Anteriormente eu tinha um 4x4 e agora um 3x4. O que muda desse compasso para o outro? Muda somente o número superior, que é o número 3. Nesse caso aqui, o compasso é ternário. Então, ele vai estar sendo agrupado de 3 em 3. O número inferior aqui é o mesmo número do compasso anterior, 4x4. Então, a unidade de tempo vai ser a mesma, vai ser a semínima. É o mesmo número, o número 4 representa a semínima, então aqui a semínima vai ter um tempo. Vai mudar agora na unidade de compasso, porque no compasso anterior o número superior era 4, então eu fiz 4 vezes a unidade de tempo. Aqui o número superior é 3, então eu vou fazer 3 vezes a semínima. Então, ó, para achar a unidade de compasso, eu vou fazer 3 vezes a semínima. Aqui, pessoal, eu consigo agrupar essas duas semínimas em uma mínima,
E para mim agrupar a outra semínima que está faltando com aquela mínima, eu vou usar o ponto de aumento. Porque a gente aprendeu anteriormente que o ponto de aumento, ele vale metade da figura anterior. Então, se eu colocar um ponto aqui, ele vai valer um tempo, porque o ponto não vale a metade da figura anterior. Ó, eu vou abaixar essa semínima aqui. Vou repetir essa mínima e essa mínima e essa semínima, eu vou descer ela aqui como um ponto de aumento. Pronto, consegui transformar essas três semínimas dentro dessa mínima pontuada. Então, a resposta aqui é uma mínima pontuada. No compasso ternário, pessoal, sempre a unidade de compasso vai ser formada por uma figura pontuada. Porque não existe dentro dessa tabela aqui, somando aqui elas, não existe uma figura que vai representar um número ímpar. Então, por exemplo, se eu somar aqui uma mínima com outra mínima, vai dar uma semibreve. Se eu representar 4 semínimas, vai dar uma semibreve, certo? Então, o ponto de aumento, ele vem para representar número ímpar, que no caso aqui, 3 tempos, ok? Então, sempre uma unidade de compasso vai ser representada por uma mínima pontuada. Então, ela aqui vai estar representando 3 tempos. Posso colocar ela aqui dentro do compasso, ó. Pronto, não preciso colocar mais nenhuma figura, ela já preencheu os 3 tempos. Posso colocar uma mínima aqui e uma semínima. Aqui, essa mínima preencheu os 2 primeiros tempos e essa, o terceiro tempo. Ok? Aqui, pessoal, eu tenho um compasso binário. Então, eu vi um 3x4 e um 4x4 e agora eu tô vendo 2x4. A unidade de tempo a gente já viu que vai ser a semínima, né? Porque o número inferior é 4, então aqui vai ser uma semínima. Agora, por o número de cima ser 2, eu vou somar essa semínima 2 vezes, que eu vou achar a unidade de compasso. Semínima mais semínima é igual a uma mínima. Então, a mínima aqui, né, o compasso vai estar sendo agrupado de 2 em 2, porque é um compasso binário. A mínima aqui vai preencher os 2 tempos do compasso. Ou eu posso colocar 2 semínimas, né? Então, aqui, eu pegando essa tabela, né, ó, pegando essa tabela, eu sei que a minha semínima vai valer um tempo e a minha mínima vale 2. A minha unidade de compasso é uma mínima e ela já preencheu os 2 tempos do compasso, ó. Então, a semibreve nesse compasso, ela não vai existir, porque eu já cheguei na minha unidade de compasso. Então, aqui, eu já preenchi os 2 tempos. E a semibreve aqui na tabela, ela tá em cima, ó. Já preenchi os 2 tempos do compasso. Então, aqui a semibreve, ela não vai existir no compasso 2x4, ok? Aqui eu trouxe 3 compassos, né, diferentes. O primeiro é quaternário, o segundo é ternário e o terceiro compasso é binário. Todos os 3 têm o mesmo número inferior. Então, o número inferior aqui vai ser representado pelo número 8, né? Então, eu vou na tabela e a nota que é representada pelo número 8 é a colcheia. Então, aqui a unidade de tempo deles vão ser iguais. Todos têm o mesmo número inferior. Então, todos, a unidade de tempo vai ser uma colcheia. A diferença é que aqui o compasso vai estar sendo agrupado de 4 em 4, aqui de 3 em 3 e aqui de 2 em 2. O que vai mudar? A unidade de compasso, porque aqui é um compasso quaternário, então vou fazer 4 vezes a colcheia. Aqui é um compasso ternário, então vou fazer 3 vezes a colcheia. E aqui um compasso binário, então vou fazer 2 vezes a colcheia. Então, fazendo a continha aqui, 4 vezes a colcheia vai dar uma mínima, né? Colcheia com colcheia dá uma semínima, semínima com semínima dá uma mínima. 3 vezes a colcheia, compasso ternário, então eu vou ter uma nota pontuada. 2 vezes a colcheia dá uma semínima. Mais uma colcheia, o pontinho. E aqui, 2 vezes a colcheia vai dar uma semínima. Então, a única coisa que mudou desses compassos foi a unidade de compasso.
né? A nota que representa todo o compasso. Aqui, nesse compasso 4/8, a mínima vai ter 4 tempos. Aqui nesse compasso 3/8, a semínima pontuada vai ter 3 tempos. E nesse compasso 2/8, a semínima vai corresponder a 2 tempos. Beleza? Nesses 3 compassos, eu escolhi eles propositalmente, que eu quero mostrar uma relação que eles têm com o número inferior. Aqui o número inferior é 2. Então, vamos aqui na tabela. Número 2 representado pela mínima. Então, aqui a unidade de tempo é a mínima. Certo? Unidade de compasso, eu tenho que pegar o número inferior, né? O número superior, que é 4. Então, vou fazer 4 vezes a mínima. 4 vezes a mínima, eu não consigo representar em uma única figura. Porque 2 vezes a mínima dá uma semibreve. E mais as 2 mínimas, outra semibreve. Então, eu vou representar com 2 semibreves ligadas. Ok? Aqui no 4/4, o número inferior é 4. Então, aqui na tabela, o 4 é representado pela semínima. Então, aqui, a semínima vai ter um tempo, né? O superior é 4, então vou fazer 4 vezes a minha unidade de tempo, 4 vezes a semínima, que é uma semibreve. E aqui, no 4/8, o 8 é o número inferior. Então, aqui na tabela, o 8 é representado pela colcheia. Então, aqui a colcheia vai valer um tempo. 4 vezes 8, 4 vezes a colcheia, né? 4 vezes a colcheia. Eu tenho 2 vezes a colcheia, uma semínima, né? Mais 2 colcheias, outra semínima, uma mínima. Beleza? Então, aqui, ó, eu coloquei essas figuras aqui porque agora a gente vai distribuir o valor delas. Nesse primeiro compasso 4/2, eu sei que a minha mínima vale um tempo. Então, vou colocar aqui, mínima é igual a um tempo. E 2 semibreve ligada, eu vou colocar, eu sei que ela vale 4 tempos, as 2 semibreve ligada. E aqui eu vou ter uma semibreve. Se a mínima vale um tempo, não cabem 2 mínimas dentro de uma semibreve, então a semibreve ela vai valer 2 tempos. Logo, não cabem 2 semínimas dentro dessa mínima, então a mínima vai valer meio. E essa semibreve ligada com essa daqui, eu vou colocar aqui na frente, ligada, e ela vai representar os 4 tempos do compasso. 2 semibreves ligadas representam 4 tempos dentro desse compasso. A semibreve sozinha representa 2, a mínima 1 e a semínima meio. Compasso de baixo. Eu já achei aqui que a semibreve vale 4 e que a semínima vale 1. 2 semínimas dentro de uma mínima, então a mínima vale 2. Certo? Esse compasso aqui agora, 4/8. Eu já achei que a colcheia vale 1, então eu vou colocar a colcheia aqui. A colcheia agora vai valer 1. A mínima vai valer 4. 2 colcheias não cabem dentro de uma semínima. 1 mais 1, 2. Certo? Eu vou colocar a colcheia aqui também, para ficar certo. 2 colcheias dentro de uma semínima, então ela vai valer 1/4, né? E aqui, 2 colcheias dentro de uma semínima, essa semínima vale 1, né? Então, aqui ela vai valer meio. Nesse compasso 4/8, não vai existir a semibreve. Por quê? A nota que preenche os 4 tempos é a mínima. Então, não tem por que a semibreve aparecer. Porque daí ela preencheria mais tempo que o necessário, ok? Com esses 3 compassos, o que eu quero mostrar? Que quando o número aqui de baixo é 4, os valores vão ser, não posso dizer originais, né? É o que a gente aprende. A maioria dos alunos, eles vêm com essa ideia. Geralmente, eles já tocam algum instrumento, né? E eles aprendem lá que a semibreve vale 4, a mínima 2, a semínima 1 e a colcheia meio. Mas isso só acontece nesse compasso 4/4. Quando o número inferior é 2, né, igual a gente tem aqui no compasso de cima, automaticamente o valor das notas
vai cortar no meio. Então, a semibreve aqui valia 4, aqui valia 2. A mínima aqui valia 2, aqui ela vai valer 1. A semínima aqui valia 1, aqui vai valer meio. A colcheia aqui valia meio, então aqui vai valer 1/4. Ok? Então, toda vez que o número inferior for 4, o valor das notas vão ser o que a gente conhece. Semibreve 4, mínima 2, semínima 1, colcheia meio. Quando o número de cima for, o número inferior for 2, cortou metade do valor do 4. Agora, quando o número inferior é 8, aí vai dobrar o valor. Percebe aqui, ó. Aqui a mínima valia 1, né? Cortou desse daqui de baixo. E aqui dobrou. Então, aqui a mínima vale 4. A semínima aqui valia 1, né? Porque o número inferior é 4. Aqui, como é 2, cortou, vale meio. E aqui dobrou, vale 2. Certo? Então, isso acontece toda vez que o número inferior muda. Quando ele é 8, dobra. Quando ele é 2, corta na metade. Ok? Eu falei anteriormente que quando é um compasso ternário, a unidade de compasso é sempre representada por uma nota pontuada. Certo? Então, eu trouxe aqui mais um exercício para ficar bem claro isso. O número de baixo é 4, então eu vou aqui na tabela. O número que é representado pelo 4 é a semínima, então a unidade de tempo é a semínima. 3 vezes a semínima, então a unidade de compasso, né? Semínima mais semínima mais semínima. 2 semínimas dá uma mínima. Essa semínima eu vou baixar aqui como um ponto. Mínima pontuada para preencher os 3 tempos. Ok, pessoal? A gente só consegue atribuir os valores para essas figuras aqui dessa tabela se a gente tiver uma fórmula de compasso. Jamais coloque na cabeça de vocês que a semibreve vale 4 tempos ou que a mínima vale 2 tempos. Isso vai depender da fórmula de compasso, que é ela aqui mostra pra gente como está sendo agrupado os tempos, cada compasso de cada partitura, ok? Com a fórmula de compasso, eu consigo saber o valor das minhas figuras, beleza? Pessoal, por hoje é isso, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem. Tchau, tchau.